A Estrada da Noite, Joe Hill. Vivos. Capítulo 48. Judy ficou 24 horas recuperando e perdendo a consciência. Uma hora acordou e viu sua advogada, Nancy Reeve, parada na porta de seu quarto particular, conversando com Jackson Brown. Judy o conhecera anos antes, no Grammy. Judy escapara no meio da cerimônia para uma visita ao banheiro e, quando estava mijando, percebeu que Brown estava fazendo o mesmo ao seu lado. Eles só se cumprimentaram com um aceno de cabeça. Nunca chegaram a dizer um alô. Por isso, Judy não podia imaginar o que ele estaria fazendo na Louisiana. Talvez tivesse um show em Nova Orleans. E ao saber que Judy quase fora morto, viera expressar sua solidariedade. Talvez Judy fosse receber a visita de uma procissão de astros do rock and roll, todos querendo lhe dizer para continuar tocando o bonde. Jackson Brown estava vestido de maneira conservadora, blazer azul, gravata, e tinha um brasão de ouro preso no cinto, ao lado de um revólver no coldre. Judy deixou suas pálpebras se fecharem. Tinha uma noção vaga, abafada da passagem do tempo. Quando acordou de novo, outro astro do rock estava sentado do seu lado. Dizzy, os olhos reduzidos a riscos negros, a face ainda devastada pela AIDS. Ele estendeu a mão e Judy a pegou. Tinha de vir, cara. Você estava lá quando eu fui, disse Dizzy. Estou satisfeito por vê-lo, disse Judy. Ando com saudades de você. O que você disse? Perguntou a enfermeira, parada do outro lado da cama. Judy deu uma olhada nela. Não sabia que estava ali. Quando se virou novamente para Dizzy, percebeu que sua mão pendia vazia. Com quem está falando? Com um velho amigo. Não o via desde que ele morreu. Ela torceu o nariz. Temos de diminuir sua dose de morfina, meu bem. Mais tarde, Agnes perambulou pelo quarto e desapareceu sob a cama. Judy chamou por ele, mas Agnes não saiu de lá. Simplesmente permaneceu embaixo da cama, batendo com a cauda no chão, uma batida contínua, no ritmo do coração de Judy. Judy não sabia muito bem que morto ou pessoa famosa devia esperar receber em seguida, e ficou surpreso quando abriu os olhos e percebeu que estava sozinho. Estava no quarto ou quinto andar de um hospital nos arredores de Slidell. Da janela podia ver o lago Pontchartrain, azul e gelado na luz de final da tarde, a linha da costa cheia de guindastes e um enferrujado navio petroleiro indo para o leste. Pela primeira vez ele percebeu que podia sentir o cheiro de água salobra. Judy chorou. Quando conseguiu se controlar, chamou a enfermeira. No lugar dela veio um médico, um negro cadavérico com os olhos tristes, injetados e a cabeça raspada. Com voz baixa, rouca, ele começou a colocar Judy a par de seu estado de saúde. Alguém ligou para Bemi? Interrompeu Judy. Quem é Bemi? É a avó de Mary Beth, disse Judy. Se ninguém telefonou para ela, quero lhe dar a notícia. Bemi precisa saber o que aconteceu. Se puder nos dar seu sobrenome e um número de telefone ou endereço, posso mandar uma das enfermeiras falar com ela. Eu é que devo falar. Você passou por muita coisa. Acho que, no estado emocional em que está, uma chamada sua poderia alarmá-la. Judy o encarou. A neta dela morreu. A pessoa de quem ela mais gostava no mundo. Acha que, se ela receber a notícia de um estranho, ficará menos alarmada? É exatamente por isso que preferimos dar o telefonema, disse o médico. Esse é o tipo de coisa que não queremos que a família ouça. Num primeiro telefonema para os parentes, preferimos nos concentrar no positivo. Ocorreu a Judy que ele ainda estava doente. A conversa tinha um quê de irreal que ele associou a um estado febril. Balançou a cabeça e começou a rir. Então reparou que estava chorando de novo. Enxugou o rosto com as mãos trêmulas. Vamos nos concentrar em que positivo? Perguntou ele. As notícias podiam ser piores, disse o médico. Pelo menos agora ela está estável. E o seu coração só parou de bater por alguns minutos.
Pessoas já ficaram mortas por mais tempo. Deve haver apenas uma mínima... Mas Judy não ouviu o resto. Capítulo 49. Logo ele estava no corredor. Um homem com mais de 1,80 m, mais de 100 quilos, 54 anos de idade. O grande tufo da barba preta em teias esfiapadas e o avental do hospital sacudindo aberto nas costas para mostrar as bochechas magricelas e lisas do seu traseiro. O médico trotava ao lado dele. As enfermeiras se reuniram em volta, tentando redirecioná-lo para o quarto, mas ele seguia em frente com passos largos, o tubo intravenoso ainda no seu braço e o soro chacoalhando ao seu lado no suporte com rodas. Sentia-se lúcido, desperto. As mãos não incomodavam. A respiração estava ótima. Quando se pôs a caminho, começou a chamá-la pelo nome. Sua voz soava surpreendentemente boa. Sr. Coyne, dizia o médico. Sr. Coyne, ela ainda não está totalmente bem. O senhor não está totalmente bem. Bom passou correndo por Judy. Seguiu o corredor e virou à direita. Judy apressou o passo e alcançou o outro corredor a tempo de ver Bom deslizar por um par de portas duplas, a 6 metros de distância. As portas se fecharam atrás dela com um som arquejante, fixando-se nas juntas de borracha. A placa brilhante sobre as portas dizia UTI. Um funcionário da segurança, gordo e baixo, tentou barrar Judy, mas ele conseguiu contorná-lo e logo o guarda estava trotando e resfolegando para manter-se emparelhado com ele. Judy empurrou as portas da UTI e entrou. Bom desapareceu num quarto escuro à esquerda. Judy entrou logo atrás dela. Bom não estava em nenhum lugar à vista, mas Mary Beth se encontrava na única cama que havia lá. Tinha pontos pretos de um lado a outro da garganta, um tubo de ar enfiado nas narinas e máquinas bipando animadamente na escuridão em volta dela. Os olhos de Mary Beth se abriram em fendas congestionadas quando Judy entrou dizendo seu nome. O rosto estava muito machucado, a pele pálida e oleosa. Mary Beth parecia estar definhando. Quando Judy a viu, seu coração se contraiu num doce aperto. Logo estava ao lado dela, na beira do colchão, pegando-a nos braços, sentindo a pele de papel, os ossos parecendo gravetos ocos. Judy encostou o rosto no pescoço ferido, no cabelo. Respirava fundo. Precisava sentir o cheiro dela como prova de vida. Conferir que ela estava lá, que era real. Uma das mãos de Mary Beth subiu debilmente pelo braço de Judy, alcançou suas costas. Os lábios dela, quando Judy os beijou, estavam gelados e trêmulos. Achei que tinha morrido, disse Judy. Eu e você estávamos de novo no Mustang, com Ana, e achei que você tinha ido embora. Ah, merda! Sussurrou Mary Beth numa voz pouco mais alta que um sopro. Eu saltei. Estou cansada de estar o tempo todo fechada em carros. Judy, quando formos para casa, podemos muito bem ir voando, você não acha? Capítulo 50. Ele não estava dormindo, mas pensou que devia estar quando a porta estalou e abriu. Rolou na cama, curioso para saber que pessoa morta, lenda do rock ou espírito animal poderia estar chegando para visitá-lo. Mas era apenas Nancy Reeve. Ela usava uma saia formal marrom clara, blazer e meias cor da pele. Levava os sapatos de salto alto na mão e tentava avançar rapidamente na ponta dos pés. Fechou devagar a porta atrás de si. Entrei de mansinho, disse ela, torcendo o nariz e dando uma piscadela para ele. Na realidade, eu não devia estar aqui. Nem era uma mulher pequena, magra, mas vigorosa, cuja cabeça mal chegava ao peito de Judy. Tinha pouco traquejo social, não sabendo sequer sorrir direito. Seu sorriso parecia falso, rígido, penoso, incapaz de mostrar aquelas coisas que um sorriso devia transmitir, como confiança, otimismo, calor humano, prazer. Tinha 46 anos, era casada, mãe de 2 filhos e havia quase uma década era advogada de Judy. A amizade dos dois, no entanto, era mais antiga que isso.
vindo da época em que Nan tinha apenas 20 anos. Naquele tempo ela já não sabia sorrir, nem sequer tentava. Era nervosa e implicante, e ele não a chamava de Nan. Ei, Tennessee, disse Judy, por que você não devia estar aqui? Ela começara a se dirigir para a cama, mas hesitou. Não fora intenção de chamá-la de Tennessee, mas escapara. Estava cansado. As pestanas de Nan se agitaram e, por um momento, o sorriso dela pareceu ainda mais infeliz que de hábito. De repente, Nan acertou de novo o passo. Alcançou a cama de Judy e se plantou ao lado dele numa cadeira dobrável. Combinei de me encontrar com o Quinn no saguão, disse ela, enfiando nervosamente os pés em seus saltos altos. É o detetive encarregado de desencavar o que aconteceu. Só que está atrasado. Passei por um desastre horrível na estrada e acho que vi o carro dele no acostamento. Deve ter parado para ajudar os policiais que estavam no local. Do que estou sendo acusado? Por que estaria sendo acusado de alguma coisa? Seu pai, Judy, seu pai o atacou. Atacou vocês dois. Foi uma sorte vocês não terem morrido. Quinn só quer uma declaração. Diga a ele o que aconteceu na casa de seu pai. Diga a verdade. Ela encontrou o olhar dele e começou a falar muito cuidadosamente, como uma mãe repetindo para o filho algumas instruções simples, mas importantes. Seu pai teve um acesso de loucura. Isso acontece. Existe até um nome para isso. Raiva senil. Ele atacou você e Mary Beth Kimball, e ela o matou, salvando a vida de vocês dois. Isso é tudo o que Quinn quer ouvir. Exatamente como aconteceu. Nas últimas frases, o tom deixara inteiramente de ser cordial e formal. O sorriso engessado de Nan desaparecera e ele voltava a conviver com Tennessee. A Tennessee, de olhos gelados, valente e decidida. Judy abanou a cabeça. E Quinn, disse ela, pode ter algumas perguntas sobre o acidente que decepou o seu dedo e matou o cachorro. O cachorro que estava no carro. Não entendo, disse Judy. Ele não quer falar comigo sobre o que aconteceu na Flórida? As pestanas de Nan se agitaram rapidamente e, por um momento, ela pareceu confusa. Então o olho frio tornou a se impor e se tornou ainda mais frio. Aconteceu alguma coisa na Flórida? Alguma coisa sobre a qual preciso ser informada, Judy. Então não havia qualquer acusação contra ele na Flórida. Isso não fazia sentido. Atacaram a mulher e a filha. Fora baleado. Se envolvera num acidente de carro. Mas se estivesse sendo procurado na Flórida, nem já estaria a par. E já estaria planejando sua defesa. Ela continuou. Você veio para o sul visitar seu pai antes que ele falecesse. Envolveu-se num acidente pouco antes de chegar à fazenda. Estava passeando com o cachorro na beira da estrada e os dois foram atropelados. Uma inimaginável sucessão de acontecimentos, mas foi o que aconteceu. Nada mais faz sentido. A porta se abriu e Jackson Brown deu uma espiada dentro do quarto. Só que ele tinha uma marca de nascença no pescoço que Judy não havia percebido antes. Uma mancha vermelha com a forma tosca de uma mão com 3 dedos. Quando Jackson falou, a voz foi um grasnido rústico, com a inflexão pastosa dos cajun. Sr. Coney ainda está conosco? O olhar do suposto Brown disparou de Judy para Nancy Reeve ao seu lado. Sua gravadora vai ficar desapontada. Acho que já estavam planejando o álbum para homenageá-lo. Ele riu até tossir e piscou os olhos lacrimejantes. Senhora Shreve, dei por sua falta no saguão. Falou com bastante jovialidade, mas, pelo modo como a fitou, um olhar dissimulado, indagador, a frase soou quase como uma acusação. Ele acrescentou. E a enfermeira no balcão da recepção também. Ela disse que não a viu. Cheguei a acenar quando passei por ela, disse Nan. Pode entrar, falou Judy. Nem disse que você gostaria de conversar comigo. Eu devia lhe dar voz de prisão, disse o detetive Quinn. O pulso de Judy se acelerou, mas seu tom de voz foi amável e sereno. Por que razão? Seus últimos 3 álbuns,
disse Quinn. Tenho 2 filhas e elas não param de tocá-los no volume máximo até as paredes estremecerem, os pratos chacoalharem e eu ter a impressão de estar próximo de cometer uma loucura. Você compreende? E olha que estou falando das minhas filhas adoráveis e risonhas que, sob condições normais, eu não as machucaria em hipótese alguma. Ele suspirou, usou a gravata para limpar o suor da testa, avançou para os pés da cama. Ofereceu a Judy o último chiclete de seu pacote e, quando ele não aceitou, colocou-o na boca e começou a mascar. De alguma forma, o sujeito tem de amar os filhos, mesmo que às vezes fique meio doido. Tem razão, disse Judy. Só algumas perguntas, disse Quinn, tirando um caderninho de notas do bolso interno do paletó. Gostaria de saber o que aconteceu antes de você chegar à casa de seu pai. Alguém o atropelou e fugiu, não foi? Um dia mais ou menos terrível para você e sua amiga, hã? E depois foi atacado pelo pai. Claro, com sua aparência e no estado em que seu pai estava, ele provavelmente pensou que você... Não sei, um assassino que tinha ido saquear sua fazenda. Um espírito do mal. Só não consigo imaginar por que você não foi até o hospital depois do acidente que cortou seu dedo. Bem, disse Judy. Não estávamos longe da fazenda de meu pai e eu sabia que minha tia estava lá. Ela é enfermeira. Verdade? Me conte sobre o carro que bateu em você. Foi uma caminhonete, disse Judy. Uma picape. Olhou para Nan, que assentiu. Só um leve aceno de cabeça. Olhos atentos, firmes. Judy respirou fundo e começou a mentir. Capítulo 51. Antes de sair do quarto, Nan hesitou no umbral da porta e tornou a olhar para Judy. Aquele sorriso estava de novo em seu rosto. O sorriso esticado e forçado que deixava Judy triste. Ela é muito bonita, Judy, disse Nan, e gosta de você. Dá para perceber pelo modo como fala de você. Conversei com ela. Só por um momento, mas deu para ver. Georgia, não é? Os olhos de Nan expressavam timidez, dor e afeto ao mesmo tempo. Ela fez a pergunta como se não tivesse certeza se realmente queria saber. Mary Beth, disse Judy com firmeza. O nome dela é Mary Beth. Capítulo 52. Estavam de volta a Nova York 2 semanas depois para uma homenagem a Danny. Mary Beth usava um cachecol preto no pescoço que combinava com as luvas pretas de renda. Era uma tarde de muito vento e frio, mas mesmo assim a cerimônia estava lotada. Parecia que todo mundo com quem Danny havia conversado, bisbilhotado ou discutido ao telefone estava lá. Era muita gente e ninguém foi embora antes de acabar, nem quando a chuva começou a cair. Capítulo 53. Na primavera, Judy gravou um álbum, Despojado, na sua maior parte acústico. Cantou sobre os mortos. Cantou sobre a estrada da noite. Outros músicos tocaram guitarra. Ele podia fazer o acompanhamento rítmico, mas só. Judy teve de voltar a fazer os acordes com a mão esquerda, como fazia na infância, mas não era tão bom dessa maneira. O novo CD vendeu bem. Ele não saiu em turnê. Em compensação, ganhou 3 pontes de safena. Mary Beth dava aulas de dança numa badalada academia da High Plains. Suas aulas eram muito concorridas. Capítulo 54. Mary Beth encontrou um Dodge Charger abandonado num ferro velho e levou-o para casa por $300. Judy passou o verão seguinte suando no quintal, sem camisa, trabalhando na restauração do carro. Toda noite entrava tarde em casa, o corpo bronzeado, com exceção da brilhante cicatriz prateada no centro do peito. Mary Beth estava sempre esperando do outro lado da porta com um copo de limonada caseira. Às vezes trocava um beijo com sabor de suco gelado e óleo de motor. Eram os beijos de que ele mais gostava.
Capítulo 55. 1 da tarde, perto do final de agosto, Jude entrou em casa suado e queimado de sol e encontrou uma mensagem de Nan na secretária eletrônica. Dizia que tinha uma informação para ele e pedia que lhe telefonasse a qualquer hora. A qualquer hora era naquele momento, e Jude ligou para o escritório dela. Sentou-se na beira da velha escrivaninha de Danny enquanto a recepcionista passava a ligação. Acho que não tenho muito a dizer sobre esse tal de George Ruger, disse Nan sem qualquer preâmbulo. Você queria saber se ele moveu alguma ação penal no ano passado e a resposta parece que é não. Talvez, se você tivesse me passado mais informação, como explicar exatamente qual é o seu interesse nele? Não, disse Jude. Não se preocupe com isso. Então Ruger não fizera qualquer tipo de queixa contra ele. Não era de admirar. De qualquer modo, se ele tivesse tentado conseguir a prisão de Jude ou iniciado algum processo, a essa altura todos já saberiam. Realmente não esperava que Nan fosse encontrar alguma coisa. Ruger não podia falar sobre o que Jude lhe fizera sem correr o risco de que o nome de Mary Beth viesse à tona, assim como o fato de que ele tinha dormido com ela quando Mary Beth ainda estava nos primeiros anos ginasiais. Jude sabia que Ruger era uma figura importante na política local. Ficava difícil levantar verbas da campanha depois de ser acusado de manter relações sexuais com uma menor. Tive um pouco de mais sorte no que diz respeito a Jessica Price. Bom, disse Jude. O simples fato de ouvir aquele nome já lhe provocava um nó no estômago. Quando Nan voltou a falar, o tom era falsamente casual, um tanto isento demais para ser convincente. Essa Price está sob investigação por negligência e abuso sexual contra uma criança, a própria filha. Você pode imaginar? Ao que parece, a polícia foi até a casa dela depois que alguém telefonou informando sobre um acidente. Price bateu com o carro no veículo de outra pessoa, bem na frente de sua casa, a pouco mais de 60 por hora. Quando a polícia chegou, ela estava inconsciente atrás do volante, e a filha estava na casa com uma pistola e um cachorro morto no chão. Nan fez uma pausa para dar a Jude a chance de um comentário, mas ele nada tinha a dizer. Nan continuou. Quem quer que tenha sido alvo da batida de Price desapareceu. Ninguém teve mais notícia. Price não contou nada a eles? Qual foi a história dela? Não houve história. Após acalmar a menina, a polícia pegou a arma e quis saber onde ela ficava guardada. Os policiais acabaram encontrando um envelope com fotos escondido no forro do veludo do estojo da pistola. Fotos da menina. Coisa criminosa. Horrível. Ao que parece, puderam confirmar que as fotos foram tiradas pela mãe. Jessica Price deve pegar mais de 10 anos de cadeia. E, pelo que entendi, a menina só tem 13 anos. Isso não é terrível? É, disse Jude. Você acreditaria que tudo isso, o acidente de carro de Jessica Price, o cachorro morto, as fotos, aconteceu no mesmo dia em que seu pai morreu na Louisiana? De novo, Jude não respondeu. O silêncio parecia mais seguro. Nan continuou. Seguindo o conselho de seu advogado, Jessica Price tem exercido, desde que foi presa, o direito legal de permanecer calada, o que faz sentido para ela. E é também uma atitude feliz para quem mais estivesse lá, você sabe, com o cachorro. Jude manteve o fone no ouvido. Nem ficou tanto tempo em silêncio que ele começou a achar que a ligação tinha caído. Isso é tudo, disse ele por fim, apenas para se certificar de que ela continuava na linha. Outra coisa, disse Nan. Seu tom era perfeitamente brando. Um carpinteiro que trabalhava na rua disse que viu um casal suspeito num carro preto movendo-se furtivamente na manhã do acidente. Ele disse que o motorista era a imagem cuspida do cantor e líder do Metallica. Jude teve de rir. Capítulo 56. No segundo fim de semana de novembro, o Dodge Charge arrancou do pátio de uma igreja numa estrada de barro vermelha na Geórgia, latas chacoalhando atrás. Bem enfiou os dedos na boca e deu fortes assobios. Capítulo 57. Num outono foram para a Fiji. No outro visitaram a Grécia. No mês de outubro seguinte foram para o Havaí.
onde passaram 10 horas por dia numa praia de areia preta. Nápoles, no ano seguinte, foi ainda melhor. Foram passar uma semana e ficaram um mês. No outono do 5º aniversário de casamento, não foram a parte alguma. Judy havia comprado cachorrinhos e não queria deixá-los. Um dia, quando estava frio e chovia, Judy desceu com os filhotes a estradinha de acesso para pegar a correspondência. Quando estava puxando os envelopes da caixa de correio, na frente do portão, uma picape clara cruzou em disparada a rodovia, atirando um borrifo de água gelada nas costas de Judy. Quando ele se virou para ver o carro se afastando, Anne o contemplava do outro lado da estrada. Judy sentiu uma forte pontada no peito, que rapidamente diminuiu, mas o deixou ofegante. Quando ela tirou um fio amarelo de cabelo da frente dos olhos, Judy viu que era mais baixa, com um corpo mais atlético que Anna. 18 anos no máximo. Ela ergueu a mão num aceno hesitante. Ele fez um gesto para que ela atravessasse. Olá, Sr. Coyne, disse ela. Reese, não é? Ela assentiu. Seu cabelo estava molhado e a jaqueta jeans ensopada. Os cachorrinhos pulavam em cima dela, que se esquivava rindo. Jimmy, disse Judy. Robert, desçam. Desculpe, são um bando sem educação. Ainda não ensinei boas maneiras a ele. Não quer entrar? Ela tremia um pouco. Está ficando molhada. Vai pegar uma doença. Algo contagioso e fatal? Perguntou Reese brincando. Quem sabe, disse Judy. A morte anda numa caixa amaldiçoada por aí. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo recebe a sua. Ele a conduziu para casa e entraram na cozinha escura. Acabara de perguntar como ela havia chegado ali quando Mary Beth chamou do alto da escada, perguntando quem estava lá. Reese Price, respondeu Judy. De Testament, na Flórida. A filha de Jessica Price. Por um momento, não se ouviu nenhum barulho. Então Mary Beth desceu silenciosamente os degraus e parou quase embaixo. Judy encontrou o interruptor junto da porta e acendeu as luzes. Na súbita claridade que se seguiu, Mary Beth e Reese se entreolharam sem falar. A face de Mary Beth estava serena, difícil de decifrar. Os olhos indagavam. O olhar de Reese foi do rosto de Mary Beth para o pescoço, para o branco prateado da cicatriz em forma de meia-lua ao redor da garganta. Reese tirou os braços das mangas da jaqueta e se abraçou. A água cotejava dela, formando uma poça ao redor de seus pés. Jesus Cristo, Judy, disse Mary Beth. Vá pegar uma toalha. Judy foi buscar uma toalha no banheiro do andar de baixo. Quando voltou, a chaleira estava no fogão e Reese sentada no meio da cozinha. Ela contava a Mary Beth sobre os estudantes russos do programa de intercâmbio que lhe haviam trazido de carona desde Nova York e que não paravam de falar sobre a visita que tinham feito ao Empire State Building. Mary Beth preparou um chocolate quente e um sanduíche de queijo e tomate enquanto Judy se sentava com Reese no balcão. Mary Beth sentia-se relaxada e fraternal e riu com vontade das histórias de Reese, como se fosse a coisa mais natural do mundo receber uma moça que havia arrancado um pedaço do dedo do marido com um tiro. Foram as mulheres que mais conversaram. Reese estava a caminho de Buffalo, onde ia se encontrar com amigos para ver o 50 Cent e o Eminem. Depois iam viajar para o Niágara. Um dos amigos tinha investido algum dinheiro no velho barco, uma espécie de casa flutuante. Iam viver lá, meia dúzia deles. O barco precisava de reparos. Estavam planejando consertá-lo e vendê-lo. Reese ficara encarregada da pintura. Ela tinha uma ideia bacana para um mural que queria pintar na lateral da casa flutuante. Já fizera alguns esboços. Tirou um livro de desenhos da mochila e mostrou alguns dos seus trabalhos. Dava para notar sua inexperiência, mas as ilustrações eram interessantes. Imagens de mulheres nuas, velhos sem olhos e guitarras. Tudo disposto em complicados padrões entrelaçados. Se não conseguissem vender o barco, montariam um negócio dentro dele, com pizza ou tatuagens. Reese sabia muita coisa sobre tatuagens e tinha praticado em si mesma. Levantou a blusa para mostrar a tatuagem de uma cobra erguida, pálida, fazendo um círculo em volta do umbigo dela, comendo a própria cauda.
Judy interrompeu a conversa para perguntar como ela ia chegar a Buffalo. Reese disse que seu dinheiro para a condução acabara na Penn Station e estava pensando em fazer o resto do percurso de carona. Sabe que são 4.500 quilômetros? Perguntou ele. Reese o encarou, olhos arregalados, e balançou a cabeça. No mapa não parece tão longe assim. Tem certeza de que são quase 500 quilômetros? Mary Beth pegou o prato vazio e colocou-o na pia. Quer telefonar para alguém? Alguém de sua família? Pode usar o nosso telefone. Não, senhora. Mary Beth deu um sorriso breve e Judy se perguntou se alguém já havia chamado de senhora antes. E sua mãe? Perguntou Mary Beth. Está na cadeia. Espero que não saia nunca, disse Reese, olhando para o chocolate quente. Começou a brincar com um comprido fio de cabelo amarelo, enrolando-o várias vezes no dedo, uma coisa que Judy vira Ana fazer milhares de vezes. Não gosto sequer de pensar nela. Prefiro fingir que está morta ou algo assim. Não desejaria para ninguém uma mãe como ela. É uma maldição. Isso é o que ela é. Se eu achasse que um dia seria uma mãe como ela, me esterilizaria agora mesmo. Quando Reese acabou de tomar o chocolate, Judy pôs uma capa de chuva e disse que ia levá-la até a rodoviária. Rodaram algum tempo em silêncio, o rádio desligado. Nenhum som além da chuva batendo no para-brisa e os limpadores do chá indo de um lado para o outro. Deu uma olhada nela e viu que Reese reclinara o assento e fechara os olhos. Havia tirado a jaqueta e a colocara na frente do corpo como um cobertor. Judy achou que estava dormindo. Então Reese abriu um olho e espreitou-o. Você realmente gostava da tia Ana, não é? Ele balançou positivamente a cabeça. Os limpadores faziam tuque-tuque-tuque. Minha mãe fez coisas que não devia ter feito, disse Reese. Algumas tão graves que eu daria tudo para esquecê-las. Às vezes acho que minha tia Ana descobrira alguma coisa que mamãe andava fazendo. Mamãe e meu avô. E foi por isso que se matou. Porque não podia conviver com o que sabia. Mas também não podia falar sobre o assunto. Sei que ela era infeliz. Talvez algo ruim também tenha lhe acontecido quando era pequena. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu comigo. Agora Reese olhava diretamente para ele. Bem, Reese pelo menos não sabia de tudo o que a mãe fizera, o que para Judy só poderia significar que realmente ainda era possível encontrar alguma compaixão no mundo. Desculpe pelo que eu fiz à sua mão, disse ela. Desculpe mesmo. Às vezes tenho sonhos com minha tia Ana. Damos alguns passeios juntas. Ela tem um carro velho como esse, um carro muito legal, só que preto. Ela não está mais triste, não em meus sonhos. Damos passeios no campo. Ela escuta sua música no rádio. Ela me disse que você não foi à nossa casa para me ferir, mas para dar um fim a tudo aquilo, para fazer com que minha mãe tivesse que prestar contas do que deixou acontecer comigo. Eu só queria dizer que sinto muito e espero que você seja feliz. Ele assentiu, mas não respondeu. Não confiava, na verdade, na própria voz. Entraram juntos na rodoviária. Judy a deixou no banco arranhado de madeira. Foi até o balcão e comprou uma passagem para Buffalo. Pediu que o homem do guichê pusesse o bilhete dentro de um envelope e acrescentou $200, colocando o dinheiro dentro de uma folha de papel dobrada com seu número de telefone e um bilhete dizendo que ela devia telefonar se enfrentasse algum problema no caminho. Quando voltou para perto de Reese, Judy enviou o envelope no compartimento do lado de sua mochila, em vez de entregá-lo na mão dela. Não queria que Reese desse uma olhada no que havia lá dentro e tentasse lhe devolver o dinheiro. Reese foi com ele até a rua, onde a chuva estava caindo mais pesadamente agora, e o resto da luz do dia tinha desaparecido, deixando as coisas azuis, crepusculares e muito frias. Quando Judy se virou para dar tchau, ela ficou na ponta dos pés e deu um beijo no seu rosto gelado e molhado. Até então, Judy tinha pensado nela como uma jovem mulher. Mas aquele foi o beijo refletido de uma criança. A ideia de Reese cruzando centenas de quilômetros para o norte, sem ninguém para olhar por ela, pareceu de repente extremamente assustadora. Cuide-se, disseram ambos exatamente ao mesmo tempo, em perfeita sincronia, e riram.
Jude apertou a mão dela e balançou a cabeça, mas não teve mais nada a dizer além de adeus. Estava escuro quando ele voltou para a casa. Mary Beth tirou 2 garrafas de cerveja da geladeira e começou a remexer nas gavetas atrás de um abridor. Eu gostaria de ter feito alguma coisa por ela, disse Jude. Ela é um pouco jovem demais, disse Mary Beth, mesmo para você. Esqueça esse assunto, não é melhor? Meu Deus, não estava falando disso. Mary Beth riu, encontrou um pano de prata e atirou-o na cara dele. Vá se enxugar. Você fica com uma cara ainda mais patética quando está todo molhado. Jude esfregou o pano na cabeça. Mary Beth abriu a cerveja e colocou-a na frente dele. Então viu que ele continuava moado e riu de novo. Vamos lá, Jude. Se você não me deixar atiçá-lo um pouco de vez em quando, não restará nenhum fogo em você, disse ela. Estava parada do outro lado da bancada da cozinha, observando-o com um ar terno e meio malicioso. Seja como for, você lhe deu uma passagem de ônibus até Buffalo. E o quê? Quanto dinheiro? $200. Viu? Você fez alguma coisa por ela. Fez muito. O que mais você acha que devia fazer? Jude se sentou, segurando a cerveja que Mary Beth tinha colocado na sua frente, mas sem bebê-la. Estava cansado, ainda sentindo no corpo a umidade e o frio do lado de fora. Um grande caminhão, ou talvez um ônibus da Greyhound, passou roncando pela estrada, desaparecendo no frio túnel da noite. Jude ouviu os cachorrinhos no canil lá fora ganindo, nervosos com o barulho. Espero que ela consiga, disse Jude. Chegar a Buffalo? Perguntou Mary Beth. Não sei por que não haveria de conseguir. Disse Jude, embora não tivesse certeza de que tinha sido realmente aquilo que quisera dizer. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. O livro da vez foi Estrada da Noite, de Joe Hill, filho do mestre do terror Stephen King. E apesar de Joe Hill carregar um sobrenome de peso, que abriria muitas portas para ele, ele preferiu fazer o caminho mais difícil, ocultando assim o sobrenome do pai e usando a abreviação do seu nome e do seu segundo sobrenome. Sendo que ele seguiu a mesma carreira literária do pai, escrevendo o mesmo gênero, ele queria evitar, assim, muita pressão em cima dele e evitar comparações também. Sem contar que ele queria ser reconhecido pelo seu talento. Ele queria se provar e saber se ele realmente escrevia bem. Ele escondeu tão bem esse parentesco que nem os agentes dele e os editores sabiam que King era pai de Joe Hill. E assim ele passou uns bons 10 anos aí sem que ninguém soubesse. Até que ele começou a fazer muito sucesso, os livros vendiam muito, ganhou muitos prêmios, inclusive o maior prêmio da literatura de terror, que é o Bram Stoker, e começou a ser chamada para fazer entrevistas, e aí não tinha como, né, gente? A galera começou a perceber uma certa semelhança, porque ele é muita cara de King quando era mais jovem. Daí começou as especulações em fóruns da internet sobre o assunto. Foi então que no lançamento de A Estrada da Noite, a revista Variety lançou uma reportagem falando que Joe Hill era filho de Stephen King. Foi então que Joe Hill não tinha mais como esconder e veio a público confirmar o parentesco. E a semelhança não fica só na aparência física não, tá, gente? Joe Hill herdou de King um gosto pela música, tanto que ele gosta muito de escrever ouvindo bom e velho rock. Foi daí que, escrevendo A Estrada da Noite e ouvindo Nirvana, que surgiu o título do livro Heart Shaped Box. E a caixa em formato de coração chegou no Brasil com o título de A Estrada da Noite. Joe Hill disse que não se inspirou em ninguém para compor o personagem Judas Coyne, porém ele disse que quem mais se assemelharia ao seu personagem seria James Hetfield, do Metallica, que é também citado no livro, como outros cantores, bandas e músicas. Lembrando que o nome dos cachorros, Agnus e Bon, é uma referência que ele faz a Agnus Young e Bon Scott do AC/DC. E além de todas essas referências, o livro nos leva numa road trip junto com Judas Coyne, numa luta pela vida contra o sobrenatural, trazendo também às vezes uma reflexão e amadurecimento do personagem e até em certos pontos um alívio cômico. E eu gosto da forma como ele dosa tudo muito bem dentro da história, sem deixar que o livro perca o ritmo. Então é isso, gente.
Me contem aí nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam do livro, se já podemos chamar o Joe Hill de O Príncipe do Terror. E lembrando que o próximo livro a ser narrado aqui no canal vai ser A Zona Morta de Stephen King. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.